E aí, pessoal? O grupo principal do Grêmio se apresenta segunda-feira com seus titulares e com Renato Portaluppi. E agora nós vamos falar dos jogadores que confirmaram, dos jogadores que ganharam pontos e também dos jogadores que vão ser descartados sim pelo Grêmio. Nós vamos tratar disso um a um a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, antes do primeiro comentário, você tem a OneXBet, exatamente, que está de volta ao nosso canal. O OneXBet com muitos jogos, olha, vale a pena você se inscrever e apostar ali com jogos em todo o mundo e também no Brasil. O OneXBet. E não esqueça, você tem no link abaixo o código promocional Cidade Dias. Você colocando o código promocional Cidade Dias, você ganha o dobro do que apostar. O OneXBet é a pedida, entra ali e entenda um pouco e não deixe de fazer a sua fezinha. Gente, vamos lá. O Grêmio perdeu a Copa do Brasil, o Grêmio liberou o grupo principal para descansar e jogou aquela primeira partida, 6-1, botou alguns titulares em descanso e botou os meninos para jogar. Que era o que todos queriam fazer. Todos pensavam isso. Mas ninguém tinha noção de como seria o resultado disso, sobretudo em cima das confirmações. E agora, e a ideia desse conteúdo é o quê? É tratar dos jogadores de fato que são descartáveis, que o Grêmio vai tentar, descartável não no sentido pejorativo, mas vai tentar colocar em o mercado, os jogadores que confirmaram e os jogadores que ganharam muitos pontos nesses primeiros momentos de ação. Começar com os descartes. O Grêmio tem jogadores para o mercado, jogadores que não estão na linha de frente hoje do Grêmio internamente. Os dois goleiros, Paulo Vitor e Vanderlei, dois jogadores. Vitor Ferraz, o lateral direito. Paulo Miranda e David Braz. São 5. Everton, o homem lá pela esquerda que ganha muito dinheiro. E isso talvez incomode, mas essa é a verdade, Jean-Pierre. São esses os jogadores que podem ser colocados em algum negócio. O Jean-Pierre é um caso à parte. Eu não coloco nem o Jean-Pierre junto desses 6. Por quê? Porque o Jean-Pierre tem nele ainda a opção de conseguir reverter. O Jean-Pierre vai receber oportunidades. Apesar de estar lesionado, estar envolvido com outras coisas, mas o Jean-Pierre talvez receba se não surgir nada. Esses outros 6, o Grêmio já tem o diagnóstico e, em tese, não vai liberar os jogadores, porque tem que pagar os contratos até o final, não tem contrato curto e todos ganham muito dinheiro. Mas, em tese, o Grêmio gostaria de envolvê-los em algum negócio. E aí a gente entra, primeiramente, nos meninos que confirmaram. Quem confirmou a expectativa e que se imaginou que pudesse dar, vamos dizer assim, resposta imediata já no time de cima? E nós temos alguns. Começando, Breno, o goleiro. Breno, todo mundo tinha muito boa expectativa por ele, mas todos queriam ver jogar. E ele teve, além do talento, também sorte, porque a bola foi e ele pôde mostrar o seu talento. Então o Breno é a primeira grande confirmação. A primeira grande confirmação. Que sai desses jogos titular do Grêmio. Ele sai desses jogos titular do Grêmio. Hoje foi muito bonito de ver, né? Todo mundo encantado com o Breno, matérias por todo o Brasil, muito legal de ver, exatamente por essa história do Grêmio revelar goleiros e o Breno é mais um deles. Então, Breno confirmado. Outro confirmado, que também é titular do Grêmio, Wanderson. Wanderson, que não foi um primor nos últimos jogos, mas confirma a evolução que todos estão vendo. É jogador de ponta. É jogador que vai entrar e vai conseguir jogar. Não tenho o que falar dele. Ele vai ser o titular da lateral direita. Chegamos no terceiro. Ferreira. Isso mesmo. Ferreira confirmou. PP foi vendido, deu problema físico, foi colocado um pouco de lado, mesmo se sabendo que a lesão não é nada séria, e se colocou o Ferreira. E ele assumiu para ele com personalidade e fez acontecer. Ferreira é confirmação. O Grêmio sai desses jogos com 3 titulares. O Breno,
o Wanderson e o Ferreira. E aí a gente entra numa segunda linha, que é a linha dos jogadores que confirmaram, mas que não são titulares. Não são titulares, mas confirmaram. Confirmaram. Juan, o zagueiro. Juan, que era um jogador, é um jogador que está em franca evolução, mas ainda é um pouco atrapalhado muitas vezes, preocupou, ganhou pontos nesses últimos jogos. Os 3 jogos do Juan foram favoráveis, sobretudo pelo seu crescimento do primeiro para o terceiro. E isso é o que todos queriam ver, o crescimento dele. Então, Juan também é uma afirmação, obviamente ele não é titular, ele está atrás do Jeromel 1 milhão de anos, mas ele já começa a suplantar a figura do Paulo Miranda, do David Braz, o que era isso que ele precisava fazer. Outro que confirmou e vai receber muitas oportunidades, Gui Azevedo. Gui Azevedo pela direita, pé esquerdo, treinou com o Renato praticamente toda a temporada e começa o ano maior do que quando terminou o ano passado. O Gui Azevedo vai receber mais oportunidades, lembrando, também não é titular, mas cresceu nessa segunda linha que eu coloquei. E aí a gente entra num terceiro ponto, que também é importante da gente avaliar, que é a questão envolvendo quem ganhou pontos com a comissão técnica. E aí se destaca um nome de maneira muito forte. Muito forte. 2, na verdade, mas um especialmente. Pedro Lucas, o meia de articulação, pé esquerdo, que joga entre as linhas e que é um pifador nato, um jogador, para quem gosta do articulador, é a figura do articulador. Pedro Lucas ganhou muitos pontos com o jogo que ele fez e o principal jogo contra o Aimoré e também alguns minutos lá no Peru, que no caso foi no Equador contra a equipe peruana. Ganhou pontos. Outro jogador que é preciso relatar que ganhou pontos e esse mais do que ganhou, surpreendeu, foi o Ricardinho, centroavante, que fez 2 gols em 2 jogos, e que jogador centroavante que faz gol, todo mundo abre o olho, todo mundo fica atento, e é o caso do Ricardinho. Ricardinho é um jogador de muito talento, mas não se imaginou que ele pudesse crescer. E depois disso a gente entra num outro estágio também de jogadores que revelaram e que encheram os olhos de quem viu, que são os volantes. O Fernando Henrique, que passou na frente de muitos que estavam ali, o próprio Lucas Araújo, que vai receber mais oportunidades, está um pouquinho abaixo, e o Bitelo, que entrou depois. Então, esses meninos também começam a receber uns olhos mais atentos de quem está fazendo o futebol do Grêmio. Esse episódio de transição entre a final da Copa do Brasil e o início das competições, esse time principal do Grêmio deve jogar apenas lá no início de abril, no enfrentamento do Grêmio contra o Independiente Del Valle, ganhou jogadores importantes. Como eu disse, no time titular ganhou e também no grupo. Se vocês olharem e montarem uma conta, vocês vão ver que, curiosamente, esses jogadores que estão saindo é praticamente o mesmo número de jogadores que estão entrando. Porque a gente vai ter esses meninos que já estavam ali e agora tu começa a ter o Bitelo, o Pedro Lucas, o próprio Ricardinho, jogadores que estão chegando para fazer valer também a sua condição aqui dentro do Grêmio. Eu acho muito legal quando tu te permite, o clube se permite ver os meninos e reformular o grupo, botando jovens, botando uma linha um pouco diferente do que o Grêmio fez nos últimos anos. Eu não sei se o Grêmio vai ganhar esse ano, tá? Eu não sei, ninguém tem bola de cristal aqui para dizer que esse time do Grêmio vai ser campeão. Mas o Grêmio começa o ano melhor do que no ano passado. Porque dessa vez nós, junto com o Matheus Henrique, junto com o próprio Jean-Pierre, se ele conseguir reverter esse momento dele, nós vamos ter um número de jovens muito bons jogando no time principal. E isso é sinônimo de sucesso quando o assunto é Grêmio. O Grêmio historicamente conseguiu fazer isso. Se o Grêmio conseguir ainda agregar Pedro Lucas e ainda agregar Ricardinho, nem falo do Fernando Henrique no Bitelo ali, o Grêmio vai ter ainda mais jogadores e nós vamos ter um sucesso garantido. Se não esse ano, no ano que vem vocês podem apostar que esse time briga pelo que precisar. Isso se faz
com planejamento e com tranquilidade. Me parece que as coisas estão conspirando a favor e a gente torce que esses meninos sigam tendo a confiança interna. A do torcedor, eles já conquistaram, mas internamente eles precisam conquistar, e isso a gente sabe que só acontece com o tempo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.